Esses dias Deus tem falado comigo a respeito de qual deve ser o meu foco, a minha visão nesses dias. E Ele me deu a direção de estar trazendo para a igreja Marcos 10, capítulo 10, versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Em outras versões diz misericórdia. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a sua capa, levantou-se e deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhes disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Nessa mensagem nós vemos quão ela é tão importante que ela se repete algumas vezes no decorrer de Mateus e de Lucas, porque ela é muito representativa em relação à nossa condição de cegueira. Como a gente pode ver, eu costumo dizer que esse cego, ele foi o cara mais visionário que existiu. Como é que pode isso? Um cego ter visão. Aquele cego, quando ele enxerga Jesus, quando ele entende que Jesus está pelo caminho, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E naquele momento eu entendo, cara, esse cego, ele foi um cara visionário. Esse cego, ele descobriu um segredo. E qual é esse segredo? No 48 ele diz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele diz isso gritando, pois havia uma multidão. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Naquele momento ele estava dizendo: Jesus, eu sou um miserável, Jesus. Eu sou um miserável, mas tu és misericordioso. Jesus, tem misericórdia de mim. E eu lendo esse versículo em casa, cara, eu fiquei impactado. E eu me enxerguei como esse cego muitas vezes. Como? A seguinte maneira: muitas vezes nós olhamos para Jesus nós enxergamos, e não conseguimos enxergar Ele na verdadeira face dele, quem Ele realmente é. Olhamos a Ele e falamos assim: Jesus, me dá isso, me dá aquilo. E acabamos vivendo uma vida frustrada. Jesus, tu és misericordioso. E qual o significado de misericordioso? Misericordioso é aquele que coloca o coração em minha miséria. É esse Jesus que a gente tem que buscar. Entender que nós somos pequenos, somos miseráveis, mas Ele é grande, Ele é tudo, Ele é misericordioso. Precisamos entender quem é Jesus. No decorrer do caminho, quando o cego ele clama, gritando, Jesus para. Interessante que o texto diz: parou Jesus. Se tem uma coisa que Jesus não rejeita, é um coração quebrantado. E
aquele cego tinha um coração quebrantado no desejo de conhecer o Mestre. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Engraçado isso, né? Era notório ver que aquele homem era cego. Jesus mesmo assim pergunta: o que queres que eu te faça? Muitas das vezes Jesus nos faz essa pergunta: filho, o que queres que eu te faça? E nós muitas das vezes não sabemos responder essa pergunta, respondemos de forma errada. Muitas vezes nós falamos: ah, Senhor, eu quero um carro, quero uma casa, quero um casamento, uma vida estruturada, eu quero a cura, Senhor, eu quero a faculdade dos sonhos. Aquele cego nos dá uma lição extraordinária. Do que adianta ter casa, carro, ter a felicidade do mundo, ter tudo do bom e do melhor, e continuar sendo cego? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e se perder? Aquele cego, ele entende, ele se prostra aos pés do Senhor e: Senhor, eu quero ver, Senhor. Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguir Jesus. Eu lendo esse texto, eu imaginei qual é a primeira coisa que esse cego viu assim que Jesus restabeleceu a visão dele. A primeira coisa que aquele cego vê é a face de Cristo. Eu entendo que quando ele viu aquilo pela primeira vez, ele se apaixonou. Ele não quis saber mais de outra coisa. Tanto que o final do versículo diz: e seguia Jesus de estrada fora. Que cego visionário. Existem coisas que a gente precisa descobrir. Esse cego descobriu que aquela multidão não descobriu, aquele cego descobriu. Aquela multidão talvez procurava Jesus pelo aquilo que Jesus podia fazer. Não, esse não é o propósito. Devemos buscar Jesus pelo que Ele é, não pelo aquilo que Ele faz. A palavra de Deus diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Durante muito tempo a gente leu esse versículo, a gente entendeu só o verso final dele: as demais coisas vos serão acrescentadas. E porque durante muitas vezes a gente vive uma vida de oscilação, propósito errado, olhar Jesus e buscar Ele de forma errada. Porque aí, ah, Senhor, me dá um carro, me dá isso, me dá aquilo. Muitas das vezes Jesus dá, tá? O Senhor dá. Mas aí a gente entende que a gente olha quando a gente olha para o nosso carro, a gente entra ele, vê uma tristeza. Entra em nossa casa, sente uma tristeza. Olha ao redor em tudo e sente uma tristeza. Por quê? Porque não tem Jesus, ele não consegue ver Jesus. A cegueira espiritual, ela impede a gente de ver Jesus. Isso é algo muito sério. Precisamos de olhar Jesus e ver Ele na forma real, que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer. Se quisermos viver uma vida real com Deus, precisamos olhar para Jesus e enxergar aquilo que Ele é. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e se perder? Precisamos entender isso, irmãos. Chegarmos aos pés do Senhor e entendermos quem nós somos. Somos falhos, sem nenhum tipo de máscara, sem mentiras. Entender que nós somos falhos, pecadores, que somos dependentes dEle. Olhar para Ele e pedir para Ele: Senhor, se há alguma cegueira e mentira de mim, Senhor, faça igual o Senhor fez com esse cego. Retorne minha visão, Senhor, para que eu olhe para Ti, Senhor, e Te adore na beleza da Sua santidade. Nós viemos entender isso, irmão. Olharmos para Jesus. Que aquele cego, o que ele poderia fazer para curar a sua cegueira? Ele não podia fazer nada.
Nada que você possa fazer vai curar a sua cegueira. Mas eu conheço alguém que pode. Esse alguém é Jesus. Vamos começar a olhar para Ele. Que jamais possamos perder esse alvo. Nosso alvo possa ser Cristo. Porque se a gente perder o alvo dele, iremos viver uma vida de pecado e fracassando. E cometendo o mesmo erro, dia após dia. Vamos ter essa visão. Durante muito tempo andamos em trevas, sendo cegos. E o Senhor nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele estabeleceu nossa visão. O que nós precisamos fazer? Continuar olhando para Ele, avançando. As dificuldades estão vindo, eu avanço porque eu olho para Jesus. Tudo está caindo ao meu redor, eu olho para Jesus. E jamais eu perco esse alvo. Que possamos entender isso, que nosso alvo possa ser Cristo. Que possamos avançar, porque Ele estabeleceu em nós um propósito. E só vive o propósito quem respeita as fases do processo. E é isso que Ele tem falado comigo nesses dias. Mateus, você precisa respeitar as fases do processo. Eu falo com os meninos muito isso. É possível alguém, eu até uso o termo de futebol, é possível alguém sair de uma fase de grupos e ir direto para a final? É impossível. Ninguém consegue ultrapassar esse processo. Era necessário primeiro passar pela fase de grupos, mata-mata, e chegar na final. Nós precisamos entender isso, passarmos por esse processo para concluirmos os nossos propósitos. Mas só realmente conclui esse propósito quem olha para Jesus, que tem um alvo com Cristo. Que possamos ter Cristo como alvo de nossas vidas. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.